Oi, gente, boa noite. Meu nome é Thaís Pinto, para quem não me conhece, sou advogada. Mais cedo eu postei nas redes sociais perguntando se as pessoas tinham interesse que eu publicasse um vídeo falando sobre as questões trazidas pela medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro editou na data de ontem. Tive um grande pedido, número de pedidos, solicitando que eu fizesse esse vídeo. Então eu vou fazer de uma forma bem simples, vou tentar ser muito rápida, muito breve, mas muito precisa também em algumas questões. É, a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, ela foi editada ontem e ela tem como objetivo principal, ela prevê que o empregado e o empregador, eles possam negociar algumas questões trabalhistas. E aí nessa medida provisória, estou com ela aqui aberta, ele trouxe uma série de questões. Então eu vou trabalhar algumas delas, aliás, vou trabalhar todas elas com vocês, mas em algumas eu não vou adentrar muito, tá? No parágrafo 3º da medida provisória, ele trouxe aí a questão de 8 medidas que seriam tomadas pelo empregador e pelo empregado a fim de evitar um alto índice de desemprego, um alto índice de demissões na esfera trabalhista. E com isso, ele almeja que a manutenção da empregabilidade das pessoas. Nesse parágrafo 3º, ele trata a questão do teletrabalho, da antecipação das férias coletivas e das férias individuais. Ele trabalha também a questão do aproveitamento do banco de horas, da antecipação dos feriados, da suspensão de algumas exigências administrativas do Ministério do Trabalho, voltada para a questão de saúde e medicina ocupacional, o direcionamento do trabalhador para a questão de qualificação profissional e, por último, ele trata sobre o diferimento do FGTS. Então, dessas 8 hipóteses, eu vou tratar com vocês algumas delas. A primeira, que é a questão do teletrabalho. O que é o teletrabalho? A própria medida provisória, ela classifica o que é teletrabalho. Então, ela diz que o teletrabalho são os serviços prestados fora do ambiente, fora das dependências do empregador, fora das dependências da empresa. Então, ou seja, algumas pessoas chamam isso de home office. E tudo bem chamar isso de home office, porque realmente é. Home office nada mais é do que trabalhar, exercer suas atividades laborais fora da empresa. Se eu, Thaís, consigo fazer todas as minhas atividades que eu tenho como obrigação de fazer lá dentro do escritório onde eu trabalho, se eu consigo fazer dentro da minha casa, ótimo, é uma possibilidade. Isso vale para todos os tipos de trabalho. Nem sempre é claro que a pessoa ela vai conseguir, e a empresa também não vai conseguir, liberar essas pessoas para poderem trabalhar de home office. Por isso que a empresa, por isso que a medida provisória, ela trouxe algumas outras hipóteses para poder tentar fazer a manutenção, acho que estou muito rápida, né, gente? Desculpa. Fazer a manutenção do trabalho, tá? A fim de evitar, como eu disse, um alto índice de desemprego, um alto índice de demissão, tá? Essa alteração do trabalho em 48 horas, do home office, ela tem que ser comunicada pela empresa ao empregador, ao empregado, por um período mínimo de 48 horas. Então, 48 horas antes do meu regime mudar, do meu regime de contrato mudar, vai ser contrato ao invés de trabalhar fisicamente lá nas dependências da empresa, trabalhar dentro da minha casa, a empresa tem a obrigação de comunicar isso ao empregado no período de 48 horas antes. Só voltando aqui, que está autorizado também pela medida provisória que aprendizes e estagiários também exerçam trabalho no regime de home office, no regime de teletrabalho. Vou falar agora de uma outra questão, que é a questão das férias, tanto coletivas quanto férias individuais. Essas férias, a gente sabe que todos os trabalhadores, depois de um ano, ele tem o direito a gozar de 30 dias de férias em regra. Só que isso foi alterado provisoriamente através da medida
que trata o seguinte: a comunicação, antes que eram de 30 dias de antecedência das férias, ou seja, para que o empregado tirasse férias, a empresa tinha que comunicar um período mínimo de 30 dias de antecedência. Com a medida provisória, tratando que é uma questão de calamidade pública, esse prazo cai drasticamente. Se antes era 30 dias, hoje o período para poder comunicar que o colaborador vai estar de férias passa a ser de 48 horas, tá? E não precisa ser comunicado ao sindicato, não precisa ser comunicado ao... Ai, me fugiu aqui a palavra, gente, perdão. Não precisa ser comunicado ao Ministério da Economia. Isso. Não precisa ser comunicado ao Ministério da Economia. Então, precisa que o empregado seja comunicado com um período mínimo de 48 horas que ele irá tirar férias. Só que a maior novidade nem é tanto essa redução na comunicação. A maior novidade é que pessoas que nem tenham um período aquisitivo também poderão ter direito às férias. O empregador, a empresa, também poderá determinar que aqueles empregados que não têm o período aquisitivo transcorrido também tirem férias. Então, isso significa que se eu tenho que ter 1 ano no mínimo para poder tirar férias, se eu tenho 8 meses, a empresa quiser me dar férias, ela pode me dar férias. Lembrando só, gente, que essa medida provisória, ela tem que ser votada no período de até 120 dias, tá? Então, considere-se o prazo de validade dessa medida provisória até o período em que manter-se o estado de calamidade pública. Acabou o estado de calamidade pública, encerrou-se, acaba os efeitos também da medida provisória, ok? Essas férias, elas terão que ser enviadas, não, elas terão que ser dadas para os empregados, principalmente para aqueles que se encontram no grupo de risco, tá? Então, preferencialmente serão as pessoas que se encontram no grupo de risco, classificadas como grupo de risco, que poderão e deverão tirar as férias, tá? Tem uma questão aqui que trata também a medida provisória, que é para os profissionais de saúde e para outros empregados de serviços essenciais. Ao invés de conceder as férias, o governo, na medida provisória, ele determina a suspensão das férias ou licenças remuneradas ou não remuneradas para pessoas das áreas de saúde e de outras questões de funções que desempenham, na verdade, funções essenciais, ok? Pagamento das férias, que é algo muito importante também falar, né? Esse pagamento das férias, ele não precisa ser necessariamente imediato. Quando a pessoa sai de férias, ela recebe o quê? 1/3 do trabalho, 1/3 de férias, mas um mês de férias. Esse 1/3 de férias, ela não precisará necessariamente ser paga no ato que a pessoa sair de férias. Esse 1/3 de férias, ele poderá ser pago até a gratificação natalina. O que é a gratificação natalina? 13º. Então, até o 13º, a empresa tem para poder pagar esse adicional de 1/3, tá? E o pagamento das férias como um todo, além desse adicional, a empresa pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, do mês após em que a pessoa for tirar férias. Então, se eu começar a tirar férias hoje, em março, o empregador ele pode me pagar as férias no 5º dia útil de abril. Gente, por que isso? Porque alguns bancos eles não estão funcionando. Então, se o empregado, uma empresa precisa de sacar o dinheiro para poder pagar o trabalhador, ele vai ter esse tempo hábil para poder fazer. Não é algo obrigado. Se o patrão, se a empresa, ela tem condições de pagar antes, ela pode pagar antes. Eu estou fazendo cortes muito secos, gente, mas é porque eu não estou conseguindo falar tudo. É muito difícil gravar vídeo, tipo, de verdade. Mas se tiver alguma dúvida quanto às férias, vocês me mandem, tá? Tanto férias coletivas quanto férias individuais. Uma outra coisa que a medida provisória trouxe
é a questão do aproveitamento e antecipação de feriados. O que é isso? É muito simples. Nós teremos o feriado do dia 7 de setembro. Então, ao invés de você tirar folga, compensar o seu dia de trabalho no dia 7 de setembro, o que a empresa pode fazer? Ela pode antecipar essa compensação. Se você folgaria no dia 7 de setembro, você folga agora no dia 31 de março, como folga compensatória do dia 7. Lá no dia 7, você trabalha normalmente. É algo que está previsto, ok? Banco de horas. Gente, banco de horas sempre... Todo mundo fala muito sobre o banco de horas, mas às vezes pouco se entende sobre esse banco de horas. Os profissionais que tiverem banco de horas positivos, a empresa pode liberar eles para poder folgar os dias. Por exemplo, se eu tenho lá X horas positivas de horas extras que eu fiz e agora eu tenho direito a compensar, a empresa pode me liberar. Contudo, não é somente o banco de horas positivo, também é o banco de horas negativo. O que é isso? A empresa te libera de folga durante 10 dias, por exemplo, e depois, quando o estado de calamidade pública se encerrar, ela pode exigir que você pague essas horas que você ficou em casa. Então, se você ficou 2 dias em casa, um exemplo só, tá, gente? Só para poder facilitar. Se você ficou 2 dias em casa, quando acabar o estado de calamidade, você vai ter que trabalhar as horas que você deveria ter trabalhado nesses 2 dias que ela te deu de folga, ou que ela te liberou das atividades profissionais, ok? Eu vou falar bem rapidinho dessa questão da suspensão de exigências administrativas da segurança e medicina do trabalho, que nada mais é que o seguinte: se o empregado ele tem que fazer exame admissional, demissional ou periódico, ele não vai fazer. Ele está suspenso. A medida provisória suspende que o profissional faça esses exames por hora, tá? Por hora. Mas aqui tem algumas regrinhas, eu não vou adentrar muito, porque acho que não é tão, assim, impactante, tão importante. Claro que as pessoas vão fazer esses exames posteriormente, tá, gente? Não quer dizer que elas não vão fazer, não. Elas vão, tá? Só que depois. Aí tem uns prazos de 60 e de 90 dias, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. E aí nós entramos agora numa questão muito polêmica, que foi o quê? Que foi a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Eu falei tanto 48 horas, agora eu tô falando 48 horas. Mas é a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. O presidente Jair Bolsonaro, ele publicou em uma rede social falando que enviou o pedido de revogação desse artigo. Então, o que acontecia? Essa suspensão do contrato de trabalho, ela já existe na CLT, só que lá na CLT, como que ela funciona? Eu, Thaís, quero fazer um curso de extensão lá em Londres, um exemplo. E aí eu chego no escritório e falo com o meu chefe: olha, eu queria suspender o meu contrato de trabalho porque eu quero fazer um curso lá em Londres. Quando eu retornar de Londres, eu volto a trabalhar normalmente. Se o empregador, uma empresa, concordar, ótimo, eu vou. Nesse período de 2 meses, a empresa ela não tem que arcar com nenhuma obrigação trabalhista comigo. Por quê? Porque o meu contrato está suspenso. Isso significa que ela não vai recolher FGTS, isso significa que ela não vai me pagar salário, isso significa que ela não vai me pagar vale transporte, isso significa que ela não vai me pagar vale refeição se eu tiver direito, ok? Então, é tudo por minha conta e risco. Só que com a medida provisória, isso se inverteu. O que a medida provisória fala? Exatamente isso, só que é o inverso. É o empregador quem vai te suspender do seu trabalho, vai suspender o contrato de trabalho para que você faça um curso. Aí, neste caso, a empresa ela pagaria o seu curso. Só que essa questão da suspensão por 4 meses, o presidente Jair Bolsonaro já comunicou a sua revogação, ok? Acho que por fim, mas não menos importante, é a questão do diferimento do FGTS. Gente, diferimento não é nada mais do que o adiamento do FGTS. Isso significa que o quê? Foi adiado por 3 meses o prazo para a empresa recolher o FGTS. Gente, então assim, eu acho que eu fui muito rápida. Não sei se deu para vocês entenderem, mas
Acredito que deu pelo menos para vocês terem um norte. É muita coisa para a gente poder tratar, é muita coisa que vai ser alterada ainda, é muita coisa que vai acontecer assim em casos excepcionais. Então não tem como a gente saber respostas de tudo, não tem como a gente saber o que vai acontecer daqui a 2, 3 dias. É o caso da medida provisória que o presidente editou ontem, hoje ele já manifestou a revogação do artigo que foi duramente criticado pela mídia, duramente criticado por juristas. Então a gente não tem respostas para tudo. O que nós podemos fazer agora é manter a calma, ficar dentro de casa se nós pudermos. Se você tiver o privilégio de ficar em casa trabalhando de home office, fique, lave bem as mãos, cuide da sua saúde, cuide da saúde dos seus pais, de quem mora com você. Permita que você cuide deles, porque você tem essa regalia de cuidar. Para os que estão trabalhando, muito cuidado, higienização também, muita cautela, muito zelo ao tratar de algumas questões, ok? Bom, o que eu tinha para falar para vocês, oferecer é isso. Peço desculpas pelo vídeo ser tão caseiro, mas é porque foi assim de imediato, nunca tinha gravado, mas eu espero que tenha contribuído alguma coisa com vocês, tá? Um abraço e até a próxima.